E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bruno Cardoso, analista de relações internacionais do site melhoresbrokers.com.br. Lá você encontra o comparativo das melhores corretoras para se investir, seja lá qual for a modalidade que você deseja, seja ela opções binárias, forex, CFDs, robôs, social trading. Você vai encontrar tudo lá das melhores corretoras com avaliação 100% do nosso site. Pois o assunto de hoje é sobre economia. O Brasil tem passado por crises econômicas de cunho político, causada principalmente pela corrupção, e hoje nós vamos listar para vocês as principais reformas caso o Brasil queira voltar a ter uma economia pujante em 2019. O Brasil está cotado para crescer algo em torno de 1,4% segundo as melhores análises econômicas. Mas, em 2019, o Brasil pode crescer algo em torno de 4% se reformas importantes forem colocadas em práticas pelo novo governo de Jair Messias Bolsonaro. Veja agora as principais reformas, começando com a número 1, reforma tributária. O nosso país possui uma das maiores cargas tributárias entre os países do globo. Os países de renda média alta têm realmente uma elevada carga tributária, mas o retorno dos serviços prestados nem de longe permite nós compararmos em relação aos serviços prestados pelo governo do Brasil. Além do mais, aquele que empreende passa tempo considerável analisando quais tributos se deve pagar, e nós precisamos cobrar esse ano uma reforma tributária no sentido simplificado da coisa. Ou seja, temos muitos impostos para pagar e uma união desses impostos, ou seja, um imposto único simplificado, deve solucionar a complexidade dos impostos cobrados pelo Brasil. Ou seja, o cidadão comum ele vai ter mais ciência de que se seus impostos pagos estão sendo bem geridos pelo governo. Ou seja, os recursos do Estado são geralmente usados para benefício ou bem-estar geral da população. A segunda reforma, caso nós queiramos que o Brasil volte aos trilhos, trata-se de uma questão extremamente delicada por tocar nos indiscutíveis, entre aspas, direitos adquiridos dos trabalhadores brasileiros, a consolidação de leis trabalhistas ou simplesmente CLT. Realmente, a CLT assegura aos trabalhadores que tenham direitos bem interessantes, como um descanso de suas atividades por um tempo, férias, um salário a mais anualmente, o 13º, adicional noturno, hora extra, são direitos muito bons para os trabalhadores brasileiros. Só que outros são questionáveis, como o imposto sindical, que na teoria era para alimentar uma fonte que defendesse os interesses dos trabalhadores, mas isso quase nunca funciona, por uma sindicância ou outra não representarem muito bem as manifestações favoráveis aos trabalhadores, por terem influências políticas de suas consolidações, e a manutenção do padrão de vida daqueles que ocupam apenas essa representação de classe com segundas intenções. Ou seja, você paga para pessoas de uma classe trabalhadora, que era para defender os direitos dos trabalhadores de certa classe, não trabalharem e ainda usarem a sindicância como um palanque político. O segundo benefício, entre aspas, que é questionável é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, por nos dar um juros extremamente baixo que quase nunca nem se iguala com os juros da poupança, que já é um juros ridículo. O FGTS, se comparado com outras formas de investimentos de baixo custo, é extremamente ridículo, e o trabalhador só estará perdendo dinheiro, deixando num fundo que dá tão pouco rendimento. Se comparado a outros fundos de baixo risco, como o Tesouro Direto, é simplesmente algo que deve ser discutido.
é um fundo que não visa o bem-estar do trabalhador de forma nenhuma, porque outros investimentos de baixo risco rendem muito mais do que o FGTS. Quanto mais burocratizada for as leis trabalhistas, menor a oferta de emprego no mercado e menores os salários dos trabalhadores. Pense bem, a terceira reforma que é necessária para que o Brasil retorne aos eixos em 2019 é talvez a reforma mais importante de todas, é a reforma da Previdência. Nosso sistema previdenciário é altamente insustentável e, para você ter uma ideia como a nossa Previdência é realmente insustentável, você não precisa ter trabalhado ou contribuído para a Previdência para poder se aposentar. Qualquer um pode se aposentar, mesmo sem nunca ter contribuído nada para a Previdência. As pessoas que trabalham, teoricamente, deveriam sustentar as pessoas que estão aposentadas. Mas o número de pessoas aposentadas é muito grande se comparado ao número de trabalhadores ativos. E muitas dessas pessoas sequer contribuíram para a Previdência. A contribuição de alguns trabalhadores também, como os militares, é quase nada comparado à aposentadoria que eles recebem. Os militares, por exemplo, contribuem com 7,5% para a Previdência e esse 7,5% quase nunca vai para a Previdência de fato. E outras pessoas, como trabalhadores rurais e pessoas que têm comércio ou são autônomas, não contribuíram para a Previdência e mesmo assim se aposentam. Quem sustenta eles são os trabalhadores do setor privado, que são os que ganham os menores salários e são os que mais contribuem para a Previdência daqueles que ganham os maiores salários e se aposentam com robustez. Previdência em países mais desenvolvidos que o Brasil geralmente é privada. Funcionários públicos de outros países, por exemplo, têm que contribuir de maneira robusta para que se aposentem com os mesmos salários que estavam acostumados quando estavam na ativa. Ou seja, a previdência em outros países é muito mais justa com os trabalhadores em geral do que a previdência injusta do Brasil. A quarta reforma que deveria ser posta em prática se o Brasil quer voltar aos eixos é a reforma política. Existe uma série de incentivos positivos a se delinquir quando está num cargo político nesse país, mas dentre eles destacam-se dois grupos: os recursos disponíveis, que são diversos e existe um foro privilegiado, e este está originado com a intenção de permitir que um parlamentar possa proferir discursos como bem desejar sem que corra risco de ser punido. Por esse motivo, mas tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal como uma espécie de licença para o político cometer crimes e não ser julgado com rapidez, ou seja, a lei que deveria ser para o parlamentar ter imunidade para falar o que ele quiser sem ser punido, está sendo usada como desculpa do político cometer crime e não ser julgado prontamente pelo crime que ele cometeu. Uma afronta à democracia. A quinta reforma que o Brasil deveria pôr em prática, caso queira crescer de forma excelente nos próximos anos, é a reforma econômica. Como diriam alguns economistas, o Brasil precisa decidir se realmente é capitalista ou não. É preciso discutirmos uma abertura comercial para que possamos beneficiar melhor das melhores tecnologias, assim podemos nos atualizar, já que somos um país bastante fechado, se comparados a alguns vizinhos mesmo aqui do lado, como Uruguai, Chile e outras com economias bem mais abertas do que o Brasil. O desenvolvimento científico, por exemplo, em outros países é financiado por empresários e empresas de cunho internacional que claramente gostam de pesquisas com viés mercadológico. No Brasil, o maior financiador de pesquisa científica é o Estado. Isso prejudica muito porque o Estado não tem um viés mercadológico, ou seja, as pesquisas não vão gerar lucro. Os empresários só investem em pesquisas que podem render uma melhor concentração econômica.
a última reforma apontada por instituições internacionais, caso o Brasil queira crescer de forma pujante nos próximos anos, é a reforma orçamentária, ou seja, tem tudo a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei realmente muito boa, mas que políticos insistem em descumpri-la, como no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment após fraudes na questão orçamentária, maquiando com dinheiro de bancos que o governo não tinha cumprido as metas fiscais. O povo deve cobrar os políticos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhuma reforma ou nenhum período de reforma é fácil, mas levando essas reformas a sério, podemos ter um longo prazo de sustentabilidade no crescimento do PIB. Quando assumirmos a responsabilidade e colocarmos governos mais responsáveis com a questão orçamentária do país, nós nos tornaremos um país, a longo prazo, um país modelo para outros países e deixaremos de ser o país da corrupção e o país da impunidade.